Olá, está no ar o programa TV Sindireta. Nesta sexta, vamos reapresentar o programa que foi exibido no dia 22 de maio do ano passado sobre a legalidade dos reajustes concedidos em 2013. Lembrando que estaremos de volta em edição ao vivo no próximo dia 5 de agosto. Acompanhe. Bom dia Brasília, bom dia Brasil, bom dia Além Brasil. Estamos no ar mais uma vez com o nosso encontro semanal, o seu programa TV Sindireta. São 10 horas, 7 minutos, horário de Brasília. Hoje nós vamos falar do tema sobre a ADIM, essa ação proposta pelo Ministério Público, que será votada agora na terça-feira, dia 26. É realmente uma ação muito urgente. Para isso nós trouxemos aqui dois fortes sindicalistas, que é o presidente do Sindireta DF, Ibrahim Youssef, e o presidente do Sindimédico DF, Gutenberg Fialho, e eles vão entrevistar também o nosso convidado especial, o ex-secretário de Administração, Vilmar Lacerda. Antes de nós começarmos com esse debate, eu vou pedir a saudação inicial de cada um. Bom dia, Ibrahim Youssef. Bom dia, Valdir. E hoje aqui eu quero cumprimentar também a todos os servidores que estão nos escutando, nos assistindo. E para a gente é uma honra muito grande estar recebendo aqui na TV Sindireta o nosso secretário de Administração, Vilmar Lacerda, e também o nosso presidente do Sindicato dos Médicos, Dr. Gutenberg, porque hoje nós queremos realmente esclarecer sobre toda essa situação dessa ação contra os nossos reajustes salariais dados a partir de 2013. Bom dia, secretário. Bom dia, Dr. Gutenberg. Dr. Gutenberg Fialho, suas saudações iniciais. Bom dia, internautas. Bom dia, Valdir, Ibrahim, secretário Vilmar Lacerda. Esse encontro nosso aqui é fundamental para esclarecermos aos internautas, aos servidores públicos que estão aí ameaçados de perder parte do seu orçamento, e a sociedade de Brasília como um todo, num momento de crise econômica, num momento em que a economia está em declínio, e nós temos aí uma ação governamental propositadamente que faz com que essa situação se agrave. Eu agradeço o convite, Ibrahim, para participar da TV Sindireta, e é muito bom e importante nós termos aqui o secretário Vilmar Lacerda, que foi o elemento, a pessoa-chave no trabalho na construção desses aumentos salariais do governo Agnello Queiroz, e que vai prestar os esclarecimentos e mostrar que a ADIM, ajuizada pelo Ministério Público, é inconsequente e não tem fundamento, e nós vamos, com certeza, no julgamento de terça-feira, dia 26, mostrar a constitucionalidade dessas leis. Ex-secretário Vilmar Lacerda, o que representa a sua presença neste programa TV Sindireta? Primeiro eu quero saudar todos os ouvintes, a você, Valdir, apresentador, ao nosso companheiro Ibrahim, ao Gutenberg, agradecer o convite do sindicato, do Sindireta, para que a gente possa, nesse programa, poder esclarecer todo esse processo junto ao servidor público, que é o mais interessado, as suas famílias e a população do Distrito Federal, que certamente quer receber um serviço público de qualidade nas diversas áreas do Distrito Federal. Eu espero que aqui, com a minha participação e a participação de dois agentes políticos dessa cidade, que são sindicalistas, e que tiveram a oportunidade de também fazer essas negociações durante o governo Agnello, que a gente possa esclarecer ao conjunto de servidores todo esse processo, o que significa essa ADIM, o que significa o julgamento no Tribunal de Justiça na próxima terça-feira, e também preparar o servidor público para o que pode vir depois desse julgamento. Ok, nós vamos dividir esse programa em 3 blocos, tá? O primeiro bloco, nós vamos fazer perguntas. O presidente do Sindireta DF, Ibrahim Youssef, e o presidente do Sindimédico, Gutenberg Fialho, fará perguntas ao ex-secretário Vilmar Lacerda. No segundo bloco, nós vamos abrir para perguntas dos internautas. Então você pode já aproveitar o Linha Direta que está aí do lado desse player de TV e mandar a sua pergunta direcionada ao secretário, e eu vou querer também os comentários dessa resposta do secretário, vou querer os comentários do nosso presidente do Sindimédico, Gutenberg Fialho, e também do presidente do Sindireta, Ibrahim Youssef. E o terceiro bloco também nós vamos repetir um pouquinho da vertente do segundo,
e as considerações finais desse programa. Antes de nós começarmos o nosso debate, eu vou chamar um vídeo de uma matéria que o Sindireta fez essa semana. Põe no ar, Diego. Desde o início do mandato do governador Rodrigo Hollenberg, os servidores públicos do GDF vêm sendo ameaçados com medidas que prejudicam e retiram direitos da categoria. Em fevereiro, o Ministério Público ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade, contestando os reajustes concedidos aos servidores em 2013. Desde então, o Sindireta vem lutando para que os servidores não percam o que já foi conquistado e nem deixem de receber a última parcela do aumento, que será concedida em setembro para a maioria das categorias. O governo, para criar um mecanismo para impedir o aumento para os servidores, criou essa DIN aí, entendeu? Eu acho isso, infelizmente, nos deixa triste, porque não é isso que nós esperávamos nesse novo governo, né? Essa DIN proposta pela MP foi um grande erro, porque o Estado estava realmente sendo reestruturado, oxigenado, preparado, um Estado melhor, um Estado eficiente. E o governo Hollenberg, já no seu início de governo, ele se utilizou sim do Ministério Público para poder fragilizar os servidores públicos, tentar intimidar e fragmentar o Estado, porque o Estado tem que ser um Estado forte, através dos seus servidores, que é o Estado continuado, os que atendem a população, e os que estão verdadeiramente, não são de 4 em 4 anos tocando a máquina, mas é um Estado continuado, os servidores preparados, capacitados e tem que estar assim bem remunerados. Todo cidadão de Brasília sabe das perdas salariais que a gente vem tendo nos últimos anos. E esse reajuste que foi dado ao servidor, isso foi simplesmente uma recomposição salarial de suas perdas, que não era nem para ter sido parcelado. Diante de tantas medidas impopulares, os servidores têm se sentido perseguidos pelo novo governo. Na semana passada, o chefe da Casa Civil, Hélio Doyle, anunciou uma possível demissão de servidores públicos, alegando que o GDF já está no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que o governo não pode ultrapassar 49% de sua receita líquida mensal com folha de pagamento. O governo está pegando o servidor público como bode expiatório por causa dos problemas da cidade. A riqueza de Brasília é os servidores públicos, com o comércio, com seus servidores, sempre foi assim e vai ser. Então o governador tem que entender isso, ou então não sei o que está fazendo o cargo. Eu acho que é injusto para o servidor, entendeu? Que houve um período de investimento, os servidores abriram mão de muita coisa, eles estudaram, eles investiram em estudo e agora correr esse risco de perder o emprego, eu acho que é realmente preocupante. Obrigado, Ana, nossa repórter do TV Sindireta. E você, como eu disse, também pode participar desse programa a partir do segundo bloco. Aproveite agora, já comece a mandar suas perguntas. Quer saber como? Põe no ar, Diego. Para participar é muito fácil. Acesse o site da Top TV Brasil, www.toptvbrasil.com. Na página inicial, encontre o formulário do Linha Direta. Nele, coloque o seu nome, o seu comentário e, se preferir, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com o Sindireta. Ok, a nossa primeira pergunta, nós vamos começar com o presidente do Sindireta, Ibrahim Youssef. Pois não, presidente. Bem, hoje, para a gente é uma grande alegria a gente estar recebendo o nosso secretário, o ex-secretário de administração, que ele sabe muito bem das nossas lutas, que foi para a gente conquistar esses aumentos salariais. Foram motivação de greve, de paralisação, e uma coisa inédita foi que ele mesmo, depois vendo as nossas lutas, ele próprio foi na nossa própria Assembleia Geral e fez esse compromisso com a gente. E agora, depois disso tudo, de todas essas lutas, parar uma avenida, o eixo monumental, exatamente nas Copas das Confederações. E uma carreata de quase 8.000 servidores buscando resgatar os seus direitos. Que na época, inclusive, era até de arroz salarial. E, no entanto, o secretário, ele realmente entendeu as lutas dos servidores, a necessidade de ter uma recomposição salarial, e ele nos concedeu, com muitas lutas, essas reestruturas das carreiras. Então, a primeira pergunta que eu faria ao ex-secretário de administração, que a gente trata ele como secretário realmente, que tem sido uma pessoa
aliada a gente, é que se tudo isso que se questiona é legal, está previsto na LRF, e por que dessas reestruturação das carreiras? Bom, primeiro eu quero dizer aqui de que eu tenho absoluta clareza de que todo esse processo foi feito de forma muito legal e transparente. Temos que entender como é que é o Estado, como é que é o Distrito Federal. O Distrito Federal tem hoje cerca de 148 mil servidores nativos. Quando nós chegamos tinha 128. Então, no final do nosso governo nós deixamos mais 20 mil servidores trabalhando. Isso em função de que nesse processo de 4 anos, 10 mil servidores se aposentaram e nós contratamos 30 mil servidores. Convocamos 36 mil, nomeamos efetivamente 30 mil. Portanto, esse processo que fizemos foi dentro da legalidade, dentro da lei de responsabilidade fiscal, é o processo que todos os governos utilizaram no passado, não tem diferença nenhuma dos outros governos. Nós encaminhamos os projetos de lei com os cálculos orçamentários para o ano de 13, 14, 15. Efetivamente foi pagos essas parcelas de 13 e 14 e também agora em 15 pelo próprio governador Rodrigo Hollenberg. Portanto, foi tudo dentro da maior transparência e legalidade. Foram mais de 1.200 reuniões de negociações com o conjunto dos sindicatos. Eu mesmo ficava, às vezes, até meia-noite, 1h da manhã, recebendo todos os sindicatos com a minha equipe que trabalhou nesse processo. Mas eu queria, Ibrahim, aqui demonstrar para que o servidor público pudesse entender. Esse gráfico é da LRF, essa linha pontilhada é o limite prudencial e essa linha vermelha pontilhada é os 49%. O Estado pode gastar com pessoal até 49% da receita corrente líquida, que está nesse gráfico aqui, os 49%. Veja bem que esse gráfico azul foi no período do Roriz, quanto que se gastava de pessoal em relação à receita corrente líquida. Então o Roriz entrou em 2003 gastando 32%, e ao final do seu governo a LRF já estava em 38,84%. Depois veio o governo de Arruda e no último ano mais 3 governadores. O gasto de pessoal com Arruda, no primeiro ano ele demitiu muita gente, depois foi reconstruindo a despesa de pessoal e o governo anterior ao governo Agnello deixou a LRF em 43,04%. Mas nesse período do governo Arruda e outros, 27 leis foram encaminhadas à Câmara Legislativa, foram votadas, aprovadas em 2009 e 2010. O governo Agnello, sem fazer nenhum questionamento, pagou todas essas leis em 2011, não concedeu nenhum reajuste salarial e, portanto, o gráfico da LRF chegou a 46,42 já no final de 2011. Portanto, naquele período o Ministério Público não questionou as 27 leis. Já em 2011 nós ultrapassamos o limite prudencial. Já em 2011, com o cumprimento de todas as leis aprovadas em 2009 e 2010. E nós então, para pagar essas leis, nós chegamos ao final do primeiro ano do governo Agnello já em 46%, 42%. Do primeiro ano ao último ano do governo Agnello, vocês podem observar que nós ficamos no limite prudencial, abaixo do limite prudencial, portanto, cumprindo o que a legislação fala em relação à despesa de pessoal. Aqui não tem o último quadrimestre, foi o quadrimestre agora feito no último quadrimestre e esse dado foi publicado em janeiro, que é de 46,93%. Portanto, abaixo do limite de 49%, então nós cumprimos em todo esse processo o limite prudencial, além da restauração de carreiras, os reajustes salariais e também o número de servidores públicos que nós contratamos nesse período todo. A pergunta agora é do presidente do Sindmédico DF, Gutenberg Fialho. Secretário Vilmar Lacerda, o que se alega, até para desconstruir e desqualificar os aumentos concedidos, e vem aí as argumentações para tentar a decretação da inconstitucionalidade, é que não teria havido um aumento do impacto financeiro, um estudo do impacto financeiro na concessão desses aumentos. O que o senhor tem a nos informar, nos esclarecer sobre isso?
Olha, isso realmente não é verdade. Quando o governador encaminhou esse conjunto de leis, foram 32 leis, em 2013. Por que nós fizemos isso em 2013? Em 2011, o governo Agnello não concedeu reajuste salarial porque já havia 27 leis aprovadas no passado que a gente teve que cumprir em 2011. Em 2012, vocês se lembram, não houve reajuste salarial para nenhuma categoria, excepcionalmente para a categoria de magistério. Em 2013, para recuperar perdas do período, nós iniciamos um processo de negociação com o conjunto das categorias do GDF, da mesma forma que o governo federal fez, em 3 anos. Portanto, nós encaminhamos todas as leis em 2013, com seus respectivos impactos, com as planilhas de custos, demonstrado, inclusive mudamos a lei de diretriz orçamentária e a lei orçamentária anual para prever esses reajustes salariais, isso está consolidado na lei. Esses impactos, essas planilhas de custos foram todas encaminhadas, planejadas, né, para que o orçamento pudesse comportar o conjunto desses reajustes. Tanto é, né, que em 2013 nós reajustamos todos os salários de 32 carreiras, colocamos isso no orçamento, fizemos o pagamento de todas essas leis em 2013, não ultrapassou o limite prudencial, ficou em 45,02%, e depois o próprio Tribunal de Contas veio a aprovar as contas do governador Agnello em 2014 e ninguém fez nenhum questionamento desse processo em 2013. Portanto, como é uma despesa continuada, quando você coloca no salário de um ano, nos anos seguintes, esta despesa já está embutida no orçamento. Se verificar também em 14, todas essas leis foram pagas. Se eu perguntar a vocês se vocês receberam no contra-cheque os reajustes concedidos, vocês vão me responder que sim. Portanto, se foi pago, é porque teve orçamento, teve aprovação das leis, foi disponibilizado o recurso financeiro e foi pago por servidor público. Na verdade, o que tem hoje é uma discussão de que o governador Rodrigo Hollenberg, né, não quis e não quer pagar esses reajustes salariais ao conjunto dessas categorias e informa com a sua equipe, faz uma série de trabalhos instrumentalizando o Ministério Público para que o Ministério Público pudesse entrar com essa ação direta de inconstitucionalidade das leis. Eu tenho absoluta clareza de que o processo vai ser esclarecido no Judiciário e que o Judiciário no dia 26 certamente julgará procedente, ilegal e constitucional o conjunto dessas leis. A pergunta agora é do presidente do Sindireto, Ibrahim Youssef. Bem, secretário, o GDF tinha dinheiro para honrar todos esses compromissos com os servidores públicos do Distrito Federal? Tanto é que tinha que honrou. Né? O GDF pagou todas as leis e honrou esses compromissos em 2013, honrou e pagou todas as leis em 2014 e o próprio governo Rodrigo Hollenberg, em 2015, já cumpriu 10 dessas leis. Já pagou 10 dessas leis. Portanto, nós pagamos em 2013, pagamos em 2014 e o próprio Rodrigo Hollenberg, governador, já pagou 10 dessas 32 leis até agora. Pagou a área de segurança, pagou a área de educação e falta algumas outras. Um slide, a nossa produção coloca, tá? Eu queria primeiro esclarecer isso se tinha recurso. Okay. Então tinha recurso. O que nós não podemos confundir, aí eu quero esclarecer, é porque houve de fato em 2014, depois da eleição, eu quero explicar isso porque naquele processo de 3 meses, houve muita cobrança de diversas empresas, né, porque o governador perdeu a eleição, portanto as empresas que tinham que receber dinheiro, né, se articularam junto a diversas categorias terceirizadas, tensionaram e pressionaram o governo, tanto os investimentos quanto o custeio, né, e também o governo teve uma frustração orçamentária de cerca de 300 milhões de reais no final do ano de 2014, o que deu aquele problema orçamentário e financeiro para saldar as contas no final do ano de 2014. Mas eu quero esclarecer aqui algumas coisas. Por exemplo, o Ministério Público alega que nós demos o reajuste na teoria e não na prática, e que deixamos de pagar determinados serviços e que isso prejudicou a população. A Sanoli, que é uma empresa que fornece alimentos na área de saúde, né, para os pacientes na área de saúde, tinha atraso aqui de 2 meses com o GDF. Tinha atraso tem o mesmo contrato no estado de Goiás,
Lá no estado de Goiás tinha atraso de 7 meses. Como o governador de Goiás foi reeleito, a Sanoli não criou nenhum problema no estado de Goiás, tinha 7 meses de atraso, mas criou problema para o fornecimento das refeições aqui no Distrito Federal, que tinha atraso apenas de 2 meses. Então, portanto, ali naquele final de ano, é um processo de cobrança do conjunto de devedores que tinham o GDF e a gente não teve recurso suficiente para pagar. Nós não atrasamos salários. O que atrasou foi o salário, o 13º salário de uma parcela de servidores, porque o 13º salário é pago 1/10 a cada mês. Para quem faz aniversário em janeiro, recebe em janeiro. Quem faz aniversário em fevereiro, recebe em fevereiro. Então, quem fez aniversário em dezembro, das áreas de saúde e educação, ficaram para receber o salário no início de janeiro. Portanto, não houve problema do pagamento de salário, nem em 13, nem em 14, e nesses anos foi cumprido a lei de responsabilidade fiscal, como todo mundo sabe nessa cidade. Próxima pergunta é do presidente do Sindmédico DF, Gutenberg Fialho. Secretário Vilmar Lacerda, e aqui eu chamo a atenção também para o nosso amigo e presidente do Sindireta, Ibrahim, que sintomaticamente, há poucos dias na imprensa, saiu informação do Ministério Público. Isso é sintomático, porque já se estava anunciando, Valdir, o julgamento dessa ADIM. Então o Ministério Público divulgou, colocou na mídia e enfatizou que o governo anterior, o governo Agnello Queiroz, teria encaminhado informações falsas sobre o orçamento para a Câmara Legislativa quando da votação desses projetos. O que o senhor secretário tem a nos esclarecer sobre isso? Não há informação falsa. Absolutamente. Os dados que foram colocados na Câmara, e todos podem consultar, é só entrar no portal da Câmara, ver cada projeto de lei lá, vai ver que tem um impacto em 13, 14, 15, e vai verificar que esses impactos se confirmaram. A questão é que quando você faz um orçamento para 2 anos subsequentes, evidentemente que a receita do Estado pode não ter arrecadação suficiente, aí o Estado pode ter problema com as suas contas. Eu quero informar, Ibrahim e Gutenberg, de que mais de 15 estados hoje, viu, Gutenberg, presidente, mais de 15 estados hoje já ultrapassaram o limite prudencial. Mais de 8 estados já ultrapassou os 49%. E eu não vejo esses estados com esses compromissos de demissão de servidores públicos, como o governo do Distrito Federal está apontando a demissão de servidores públicos. Portanto, não há notícia falsa. É só ver a lei orçamentária de 13, é só ver o conjunto das leis, cada uma delas, com uma metodologia, como se calcula o número de servidores, o salário de cada servidor, o impacto naquele ano e nos 2 anos subsequentes. Não tem nenhum processo, a própria Câmara, porque isso é muito importante que as pessoas saibam, que o relator no Tribunal de Justiça, depois da ação de inconstitucionalidade, direta de inconstitucionalidade, acionou o GDF e a própria Câmara Legislativa, para que eles respondessem à ação direta de inconstitucionalidade. Veja só, o governador Rodrigo Hollenberg encaminhou para o relator um parecer da Procuradoria considerando constitucionais as leis. O governador Rodrigo Hollenberg assinou e mandou para o relator um parecer da Procuradoria defendendo a constitucionalidade das leis. A Câmara Distrital, analisando todo o processo, encaminhou para o relator um parecer considerando constitucional as leis, de que elas passaram por todas as etapas, por todas as comissões, foram aprovadas. Vocês sabem, Gutenberg, aqui, que fez a pergunta, que você mesmo foi na Câmara. Os deputados analisaram nas comissões, votado nas comissões, votado no plenário, sancionado pelo governador, colocado em prática. Os servidores receberam salários. Então, portanto, não há nada falso. Se nós colocássemos um dado para aprovar uma lei e o servidor não recebesse o salário. Mas como é que a gente faz a lei, aprova a lei por maioria, sanciona o governador, coloca no orçamento, o servidor recebe o salário na prática, porque vocês receberam o salário? Como é que existe falsidade na produção desses dados? Então, isso não se comprova na prática, porque os servidores receberam o salário nos anos de 13 e 14, e também o governo está
praticando essas leis, porque não pode deixar de praticar, porque elas são legais. Ok, são 10 horas 29 minutos, horário de Brasília, você está ao vivo aqui no seu programa TV Sim Direta. Hoje nós estamos conversando sobre a votação da ADIM, que será dia 26, na terça-feira, e quem está conosco é o ex-secretário de Administração, Vilmar Lacerda, sendo entrevistado também pelo presidente do Sim Direta DF, Ibrahim Youssef, e o presidente do Sindmédico, Gutenberg Fialho. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial agora, são 10h29, voltaremos no bloco seguinte. Aproveite, mande as suas perguntas, responderemos ao vivo aqui para você. Segue TV Sim Direta. No próximo pede 3 qual. Ok, ao vivo é assim, são 10 horas 34 minutos, o pessoal me pega de calça curta conversando com os entrevistados. Hoje nós estamos falando sobre essa votação da ADI que ocorrerá no dia 26, na terça-feira, aqui no TJDF. Para isso nós estamos aqui com o presidente do Sim Direta DF, Ibrahim Youssef, presidente do Sindmédico DF, Dr. Gutenberg Fialho. E você também pode participar deste programa através do Linha Direta. Muitas perguntas chegaram, senhores, muita audiência aqui no nosso programa no dia de hoje. Nós lembramos que as perguntas que não puderem ser respondidas hoje serão respondidas via e-mail. Eu vou fazer essa primeira pergunta, ex-secretário, para o senhor, Elci Costa, não sei se é ou Elci ou Elci, me perdoe o gênero, mas não está descrito aqui na pergunta. Vilmar Lacerda, se esses dados que você apresentou estão corretos, onde o Hollenberg está colhendo os dados para fundamentar seus questionamentos? A pergunta é de Elci Costa. Eu fico surpreso, né, porque o governador fala uma coisa publicamente, a Procuradoria defende a constitucionalidade das leis, mas a equipe, né, do governador, os secretários, produzem informações, né, para que o Ministério possa ter dados para entrar com a inconstitucionalidade dessas leis. Mas eu tenho absoluta certeza de que isso tudo vai ser esclarecido, né, de que as leis foram feitas de forma transparente, legal, com absoluta transparência, cumprindo o papel do Estado, da impessoalidade, da transparência, da legalidade, da moralidade, tudo isso. Nós não fizemos nenhum acordo que não fosse da luta dos trabalhadores, que não fosse da reivindicação justa por reposição salarial, né? E o Tribunal de Justiça há de esclarecer a legalidade desse processo. Portanto, quem está produzindo dados falsos vai ter que ser punido por a produção de dados falsos. Nós colocamos os dados que a gente tinha, com os impactos que tinha, com o orçamento que tinha. Fizemos tudo dentro da lei de responsabilidade fiscal, concedemos os reajustes salariais e pagamos todos os reajustes salariais até 2014. E agora, em 2015, das 32 leis, 10 leis já foram cumpridas pelo atual governador, que não pode deixar de ser cumprido. Espero que ele cumpra todas elas e que todas essas desculpas que ele vem arrumando para não pagar os salários dos servidores, nós vamos vencer cada uma, ou no processo de mobilização de diversas categorias, ou na justiça, como foi feito quando ele dividiu e parcelou os salários, como diversas categorias entraram na justiça, teve que voltar atrás. Você vê que não teve crise, né? Parcelou salário, dizendo que não tinha dinheiro. Depois os sindicatos ganharam na justiça para que recebesse no dia correto, o GDF paga em dia e não tem problema nenhum financeiro para pagar os salários em dia dos trabalhadores. Portanto, tem muita gente inventando dados que não foi a gente. Ok, a próxima pergunta vai direcionada ao presidente do Sim Direta DF, Ibrahim Youssef, é do João. Ele é servidor do SLU, aposentado, e gostaria de saber se a ADIM, julgada na terça, analisará o caso do SLU, a carreira mais prejudicada. Não, primeiro que é outra matéria, né? A primeira matéria da ADIM foi a questão da transposição. O Tribunal de Justiça entendeu que houve transposição de cargo para o retorno dos servidores de resíduo sólido para a carreira de políticas públicas de gestão governamental. Totalmente equivocado. Essa categoria, você sabe muito bem que foi terceirizada as atividades do serviço de limpeza urbana,
né, através de uma negociação com a administração, inclusive na gestão do secretário Vilmar Lacerda, nós conseguimos resgatar, por fruto, inclusive, do Tribunal de Contas, fazendo pergunta para o GDF aonde que aqueles servidores estariam aproveitados, uma vez que essa atividade foram terceirizadas. Então, essa matéria, nós estamos num grupo de trabalho e o GDF insiste que só resolveria a questão salarial, a recomposição salarial deles, depois que for visto a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é medida a 4 meses. É um equívoco também do GDF, porque esses servidores já tinham 1 ano recebendo seu contra-cheque, os aumentos salariais. Então, eles amargam realmente uma redução salarial. Pela primeira vez no GDF está acontecendo isso, na história do GDF. O tratamento do GDF junto com as carreiras quando tinha visto de constitucionalidade, era recomposição, não mexia, né? Tal é que essa carreira retornaram para a atividade de resíduo sólido, e aí agora tem um outro agravante, porque terça-feira, dia 26, João, nós estaremos agora, o questionamento da tabela de novembro, né, que teria a categoria de resíduo sólido, teria esse aumento salarial. Então, já seria a segunda perda salarial, né, se for julgado a procedência do pedido do Ministério Público, que é também caçando, né, e retirando do contra-cheque dos servidores essas nossas conquistas. Né? Então, a categoria já tem um prejuízo, que foi o retorno, a saída deles da PPGG para o resíduo sólido, né, que nunca houve dentro do GDF, e agora, na terça-feira, dia 26, vão estar questionando o quê? As negociações que também nós fizemos para essa carreira. Então, essa carreira seria a única dentro do GDF que teria 2 reduções salariais. Okay. A pergunta agora vai direcionada ao presidente do Sindmédico DF, Dr. Gutenberg Fialho. É do Nilson, ele não colocou o sobrenome. Ele fala, por que o servidor da saúde é culpado da má gestão, sendo ameaçado de demissão? Por que não cobrar dos verdadeiros culpados? Na realidade, essa prática é uma prática perniciosa. Nós temos que ter eficiência e eficácia na gestão. Os servidores estão trabalhando em péssimas condições de trabalho, estão trabalhando doentes, estão adoecendo no trabalho. E essa forma de administrar, responsabilizando o servidor pela ineficácia e incompetência, é uma coisa que realmente tem que ser repelida, nós não podemos aceitar, e vamos deixar passar o julgamento da ADIM, que neste momento é a principal ameaça ao servidor público, para a partir daí irmos às ruas, irmos aos hospitais, aos locais de trabalho e mostrar realmente como está a má gestão na área da saúde. Nós temos que avançar com propostas e com ganhos, com resolução de problemas, e não criminalizando ou culpabilizando o servidor. O servidor ele é vítima da má gestão atual. Ok. A pergunta agora é de Silvio Mendonça. Essa pergunta é direcionada ao ex-secretário Vilmar Lacerda, mas eu gostaria dessa resposta também comentada pelo presidente do Sindireta, Ibrahim Youssef, e pelo presidente do Sindmédico, Gutenberg Fialho. O Silvio Mendonça, ele pergunta, o Hélio Doyle afirma que tudo isso que está acontecendo é culpa do governo anterior. É verdade ou não? Sim, é culpa porque nós reestruturamos o Estado, nós pegamos um Estado absolutamente sucateado, com deficiência de pessoal em todas as áreas, com servidor público de cabeça baixa, sem salário, sem carreiras, e nós reconstruímos o Estado do Distrito Federal. Eu quero, se você me permitir, mostrar uns gráficos aqui, e eu vou demonstrar por que a culpa é nossa, por ter recuperado o Estado, por ter reestruturado carreiras, por ter atendido a população do Distrito Federal. Eu quero mostrar aqui que ao total dos 4 anos do governo anterior, nós nomeamos 35.831 pessoas por concurso público. Concurso público. Fizemos uma lei 840 que reestruturou as relações de trabalho do servidor público com o Estado e que colocou ali naquela lei as responsabilidades, os deveres de todos os servidores públicos. Portanto, nós fizemos o Estatuto do Servidor Público, construímos uma nova lei de concurso público que deu mais transparência ao processo de contratação de servidores públicos por concurso público. Fizemos 44 concursos públicos durante os 4 anos do governador Agnello Queiroz. Então a culpa é nossa.
era um estado decaído, deplorado, que nós reconstruímos. E reconstruímos nesse gráfico. Em 11 contratamos 6.792, em 12 7.445, em 13 12.886 e em 14 9.308, somando 35 mil servidores públicos nomeados durante a gestão de Agnello Queiroz. Mas isso não é só. Nós também recuperamos o processo de alimentação dos trabalhadores, que tinham um ticket de alimentação de R$ 189 e tinha uma contrapartida do servidor público de até R$ 120. Nós acabamos com a contrapartida, aumentamos o auxílio alimentação, que foi para quase R$ 400, mais que dobramos nesse período, e reestruturamos carreiras. Eu vou citar aqui 2 exemplos que estão aqui na sala. O exemplo da carreira médica e o exemplo da carreira de política de gestão governamental. A carreira médica, nós fazíamos, qual é a grande dificuldade na área médica? É ter médico em quantidade e qualidade suficiente para atender a nossa população e os demais trabalhadores também. Nesta área, nós nomeamos 15.807 pessoas, só na área da saúde. 15.807 pessoas nesses 4 anos do governo Agnello. Mas lá na carreira médica, por exemplo, quando a gente fazia concurso, o Gutenberg sabe disso, não preenchia nem as vagas de médico para preencher os concursos, porque o salário, o piso da categoria era muito baixo. O que nós fizemos com a carreira médica? Nós aumentamos o piso, né, que passou a ter concorrência no mercado, por conta do mercado de Brasília, que paga muito bem a carreira médica, para atrair os médicos para a carreira pública do Distrito Federal. Resultado, no último concurso que fizemos, né, no dia 7 de setembro para a área da saúde, 7 de setembro do ano passado, né, houve a disputa de 4 concorrentes para cada vaga de médico no Distrito Federal, pela primeira vez por conta do salário e do piso da carreira médica. Portanto, recuperamos, reestruturamos o Estado e a culpa é nossa. Mas a culpa nossa dentro dos limites legais, cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, recuperando o papel do Estado e recuperando a autoestima do servidor público que neste início de governo, né, pelos ataques que sofre por esse governo que está aí, por não querer pagar o salário, por dividir salário, por não contratar nenhum servidor público, inclusive para a área da saúde, segurança e educação, com todos os concursos prontos, né, com uma desculpa de que os salários estão altos, de que não tem orçamento, de que não pode pagar. Eu quero dizer, aí falando muito bem claro, a visão de Estado que este governo tem é diferente da nossa. O secretário de Fazenda que veio de Minas Gerais, que não fala, mas deixou um rombo lá de 7 bilhões de reais no estado de Minas Gerais, entende que o salário do servidor público aqui em Brasília é muito alto e, portanto, não pode ser pago os reajustes salariais do ano passado. E outros secretários, né, que ficam verbalizando o que, na verdade, não tem condição de escrever. Porque o que o governador escreveu com a Procuradoria do GDF é defender a constitucionalidade das leis. Então, se a Procuradoria e o governador defendem a constitucionalidade das leis, portanto, ele admite que tem orçamento, admite que as leis são legais e têm que ser cumpridas. Portanto, o que os secretários falam não é o que o governador escreve, nem é o que a Procuradoria-Geral encaminhou ao Tribunal de Justiça com relação às 32 leis que reajustaram o salário. Eu tenho absoluta certeza que a nossa culpa, eu tenho certeza que o Tribunal de Justiça vai rever, esclarecer, provar que tem orçamento, provar que tem condição e de que os servidores públicos não podem ser processados ou culpados porque nós recuperamos o papel do Estado. Eu gostaria do comentário dessa resposta por conta do Dr. Gutenberg Fialho, presidente do Sindmédico DF. Valdir, Vilmar, Ibrahim, internautas. O que o Vilmar colocou está bastante claro e é bem consistente. Nós tivemos, durante o governo Agnello, uma negociação salarial que fez com que o padrão salarial do médico hoje no Distrito Federal seja o melhor do país. Portanto, nós hoje temos salários que são atrativos, que fazem com que os profissionais queiram entrar na Secretaria de Saúde. O que está faltando é a nomeação dos médicos concursados no concurso anterior, no último concurso. É necessário que permita que o servidor entre na rede. Quando se diz que falta médico no Distrito Federal, é uma colocação indevida, ela é equivocada. Nós temos médicos sobrando no Distrito Federal.
Nós temos a maior proporção de médicos por 1.000 habitantes no país. São 4 médicos, Vilmar, para cada 1.000 habitantes. Nós não temos médicos no serviço público. Hoje, nós construímos, junto com o secretário Vilmar Lacerda, junto com o governador Agnello, no seu governo, um plano de cargos e salários atrativos que permitem, que fazem com que os médicos queiram entrar no sistema. O que nós precisamos é nomear os médicos concursados e também realizar novos concursos, porque a quantidade de vagas abertas no concurso anterior não é suficiente para resolver o déficit de médicos. É um déficit crônico. Nós tivemos, ao longo dos anos, um envelhecimento dos servidores públicos e não houve, ao longo dos governos, uma política de reposição. E chegamos numa situação difícil. Os servidores públicos, não só médicos, auxiliar de enfermagem, enfermeiro, administrativos, chegando próximo à sua aposentadoria e não tem a contratação de servidores o suficiente para atender a demanda dos serviços e da necessidade dos usuários, que é a população do Distrito Federal. Ok, vamos agora para a pergunta do Elci Costa. É um homem, me deu aqui a observação e eu agradeço pela audiência, Elci. Ibrahim, sou servidor público há 25 anos e nunca vi o que está acontecendo no atual governo, que, diferentemente dos anteriores, não tem propósito nenhum em governar Brasília, e sim perseguir o servidor público, quando questiona os atos administrativos aprovados por órgãos sérios, como o TCDF, o MPDF e a Câmara Legislativa. Questionar a licitude das leis é questionar a legalidade desses órgãos que aprovam essas leis. Eu gostaria de seu comentário sobre essa questão do Elci Costa. Bem, primeiro que realmente o governo está instalando um terrorismo no âmbito do serviço público. Falar que agora, depois que teve o governo de transição, que as contas... Então a gente está vendo que realmente a gente quer o governador tomando pé e governando o Distrito Federal. Igual ele fez agora, foi lá justificar numa entrevista agora coletiva, ele pessoalmente, porque os seus atores políticos, olha, governador, está colocando o senhor realmente lá embaixo perante a categoria. E a gente assusta porque Vossa Excelência sempre esteve no nosso carro de som, sempre se colocando em defesa dos servidores e dos trabalhadores. Essa atitude sua de redução de Estado, essa política de choque de gestão, o neoliberal chegando dentro do Distrito Federal, para a gente isso é uma política totalmente, já que não deu certo. O próprio Estados Unidos, que teve a sua crise lá, você viu o que aconteceu lá. Então nós aqui dos servidores públicos, realmente ficamos até assustados, né, com onde o chefe da Casa Civil vai dizendo até o risco do servidor, inclusive, ser demitido. Espera lá. Olha, nós temos realmente esse preceito, e aqui bem colocado pelo nosso secretário aqui, nós estamos na linha prudencial, não temos mais percentual. Até parece que tudo que se arrecada dentro do Distrito Federal agora é só para pagar a folha. É bom a gente pontuar. Eu acho que o governador tem que sair do palácio para vir governar Brasília e chamar as entidades sindicais que nós temos como colaborar. Agora, não ficar com essa política de terrorismo, política de retirada de nossas conquistas, que muitos anos o Distrito Federal, foram muitos anos para a gente conquistar isso aqui. E nos últimos anos foi que a gente conseguiu avançar para uma política de valorização dos servidores. Então, eu concordo com o colega, realmente. Eu também tenho meus 25 anos de serviço público, nunca a gente passou por isso, né? Sobre ameaça, terrorismo, né? Sobre a gente. Então, aonde a gente percorre os corredores do GDF, os servidores estão assustados, né? E você veja agora, além de colocar em risco o trabalho do trabalhador, quer dizer, assusta até os familiares, né? Então, realmente, o governo ele vai na contramão. Acho que ainda há tempo de recuperar isso aí. Governador, tome realmente a rédea do Estado, chame para o senhor essas questões, porque nós estamos aqui até como sugestões, né, para que a gente venha ter um governo mais tranquilo e um governo onde o servidor possa transitar tranquilo. Ok. A pergunta agora vai para o ex-secretário Vilmar Lacerda, é da Maria das Dores. Ela pergunta se, com a sua experiência, conhecendo a máquina administrativa, se o GDF ultrapassar o limite da LRF, que é Lei de Responsabilidade Fiscal, existe a possibilidade mesmo de demissão de servidores concursados? Então, eu queria mostrar um gráfico aqui, se você me permite, que ajuda a responder. Um gráfico que tem a receita, o outro, na frente, mais na frente, mais na frente. Não. Que tem
Tem um gráfico que fala do orçamento do GDF. Tem 4 gráficos lá, é esse aí? Não. Esse é um, passa o outro, Diego. Não, tem um de barras. Tem um de barras, Diego. 2, passa o 3, Não. passa o 4. Não tem mais um gráfico. Não, não é. Mas deixa eu colocar aqui. Ao vivo é assim mesmo. Não tem problema. Eu quero primeiro responder a sua pergunta. Maria das Dores. Maria das Dores. O GDF fez 2 movimentos agora no início do ano. Primeiro, antecipou receita para fevereiro, o que era de abril. Depois, os salários que eram pagos no mesmo mês do servidor da administração direta, que tem uma folha de aproximadamente 300 milhões de reais, passou a pagar no 5º dia do mês subsequente. Então, todos os servidores da administração direta do GDF, não é da saúde, segurança e educação, que já recebia no dia 5. Os demais servidores que recebiam no mesmo mês, como o Ibrahim bem sabe, que o seu salário era pago em março, no mês de março, em abril, no mês de abril. Agora, o salário de abril você recebeu em maio, dia 5 ou 6 de maio. O salário de maio você vai receber em junho. Portanto, o GDF tirou 300 milhões de uma folha de um mês anterior e passou para o mês seguinte. Esses 2 movimentos significam cerca de 600 milhões de reais a mais no orçamento. Bom, 1 ponto percentual na LRF significa cerca de 130, 150 milhões de reais. Depende aí do orçamento. Portanto, ele diminuiu em relação à LRF, só com esses 2 dados, cerca de 4 pontos percentuais. Então, se estava em 46,96, se tudo correr receita e despesa bem, a LRF tem que diminuir em cerca de 3 a 4 pontos percentuais. Portanto, não vai ter nenhuma possibilidade do limite prudencial ser estabelecido. Mas vamos entender que o limite prudencial ultrapassa os 49%, que falta muito pontos percentuais para ultrapassar. Antes da demissão de servidor público, a lei própria diz que tem que ser 8 meses para voltar ao limite prudencial, e antes de demitir, o GDF tem que tomar diversas providências. A primeira providência é aumentar a receita, é combater a sonegação, é fazer com que o pessoal que não paga IPVA, pague IPVA, que não paga IPTU, pague o IPTU, que não paga os impostos ICMS, etc., paga os impostos ICMS e tudo mais. Aumentando a receita, o limite baixa. Bom, se também não alcançar com aumento de receita, você tem outras despesas. Começa pelos terceirizados, começa pelos contratos temporários, depois os cargos comissionados, que são diversos. Essa conta, quando ela é diminuída, fica impossível de ficar com LRF acima de 49%. Então, eu acho, né, que é um despropósito a fala do secretário de que haverá demissão de servidor público. Ao contrário, né, se nós formos ver aqui, eu quero que você mostre o gráfico, eu vou só te mostrar esse gráfico. É um gráfico que tem uma curva, Diego, por favor. Vamos lá, ele vai pôr o seu... Não é esse. Não é esse, não é esse, não é esse. Só tem esses? Só 4 gráficos lá. Tem um outro gráfico. Tem um outro gráfico. Não, esse mesmo. Então vamos entender aqui. Em 2011, em 2010, olha, Ibrahim, presta atenção nesse gráfico. Nós tínhamos 128 servidores públicos na ativa. Em 2014, quando nós deixamos o GDF, nós tínhamos quase 148 mil servidores na ativa. Então ele foi subindo aqui, nós deixamos o GDF com 148 mil. 20 mil servidores a mais na ativa. Mas nesse período, o GDF, presta atenção, tinha 40 mil aposentados em 2010. Em 2014, 49 e 50 mil. Então, cresceu aqui 10 mil aposentados. Então, se lá tem 20 mil a mais, então nós colocamos no serviço público 30 mil novos servidores. Porque se diminuiu com a aposentadoria e o gráfico aumentou 20 mil, nós colocamos 30 mil servidores a mais na máquina. E também aumentou o número de pensionistas, que passou de 18 mil para 19 mil pensionistas no Distrito Federal. Então, portanto, o que nós fizemos foi a reconstrução do Estado
sem contudo demitir, muito pelo contrário, nós aumentamos em 30 mil servidores, né, o GDF nesse período. Fora aqui, as empresas estatais, as autarquias, as fundações, etc., os acordos coletivos que fizemos com diversas áreas, inclusive na saúde, onde colocamos recepcionistas, né, Gutenberg, na porta dos hospitais para recepcionar as pessoas que se dirigem aos hospitais, às clínicas, etc., no Distrito Federal. Essa é a reconstrução que fizemos, portanto, eu não acho que há nenhuma possibilidade de demissão de servidor público. O próprio governador já veio a público desfazer essa notícia de que ele não vai demitir servidor público, mas, de qualquer maneira, causa estranheza a posição do governo em demitir servidor público. Ok, obrigado, secretário. A pergunta agora vai... Nosso tempo está curto, nós estamos quase terminando nosso programa, muitas participações, muitas perguntas. As que não puderem ser respondidas hoje, nós tentaremos enviar via e-mail através da assessoria de comunicação do Sindireta. E nos bastidores eu conversei com o secretário, ex-secretário Vilmar Lacerda, alguns gráficos desses ele pode disponibilizar, né, para o telespectador internauta. Presidente Gutenberg Fialho, na verdade são duas perguntas que eu vou tentar afunilar numa só e gostaria também da participação do ex-secretário nessa resposta. A primeira é do Hamilton Pérez. Ele fala que em janeiro o GDF decretou estado de emergência na saúde pública do DF. De lá para cá, houve alguma evolução? E tem o Mário Márcio que pergunta que se o secretário afirma que o GDF tinha dinheiro, por que em janeiro o salário da saúde foi pago depois do 5º dia útil? Bem, com relação à situação atual, ela tem piorado. O desabastecimento aumentou. Nós temos uma situação de desabastecimento que vem crescendo. Nós temos falta de insumos, falta de medicamentos, de uma forma que agravou com relação ao ano anterior. Nós temos hoje pacientes indo a óbito por falta de medicamento. O paciente infartou, chega no hospital de base, não tem como tratar. A questão dos fornecedores não foi resolvida ainda. Nós estamos no final do mês de maio e o governo não conseguiu equalizar essa questão dos fornecedores. Portanto, está uma crise de desabastecimento num crescente, fazendo com que os médicos, os profissionais da saúde estejam trabalhando angustiados, ansiosos e tendo literalmente um quadro de ansiedade e de depressão, porque se sentem impotentes na resolução dos quadros clínicos dos pacientes. Com relação à questão dos aumentos do salário do mês de janeiro, que teve o atraso e teve o parcelamento, é uma dificuldade colocada pelo governo atual, que aí eu não tenho dados para dizer o porquê disso. O que eu posso afirmar é que a proposta de parcelamento foi feita, foi anunciada na imprensa, sem criar um ato normativo. Estranho, se anuncia um parcelamento salarial sem ato normativo nenhum, sem existir no mundo jurídico, e nós não podíamos fazer nada até então, porque era só boato, não tinha como ir ao judiciário, dizer, pedir a tutela do judiciário, quando você não tinha um fato concreto a apontar. E quando da ocorrência do parcelamento, nós entramos na justiça, foi o primeiro sindicato que entrou na justiça, ganhamos a liminar e o judiciário entendeu que salário é pago integralmente. Agora, com relação às informações dessas dificuldades alegadas pela equipe econômica atual, quem tem melhores informações para nos dar, nos fornecer, é o secretário Vilmar Lacerda. Pois não, secretário, seu comentário nessas respostas. Olha, eu acho que todo governo tem a sua concepção interna. Eu acredito que há sim dificuldade não só no governo do Distrito Federal, como em todos os governos estaduais. A própria União está fazendo um ajuste fiscal aí na ordem de 70 bilhões de reais para ajustar as suas contas. O gráfico da receita nos últimos períodos, né, tem diminuído a arrecadação de impostos e, portanto, a receita do Distrito Federal a cada ano. É verdade que se você diminuir a receita, você não pode sacrificar o servidor público. Você tem que mediar esta relação entre custeio, investimento e recursos destinados ao servidor público para que essa coisa seja equilibrada. Apenas culpar o servidor público, jogar nas costas do servidor público as dificuldades financeiras por que passa o conjunto dos estados brasileiros. Gutenberg, no início da sua fala, falou da crise internacional, da crise nacional. Isso traz dificuldades para todos os estados, não só para o Distrito Federal. Então, eu acredito que há mesmo dificuldade financeira, mas não tanta dificuldade para parcelar salário e para demitir servidor público. Eu acho que o governo tem que
refazer os seus cálculos, né? Nós temos um orçamento, só para finalizar, Gutenberg, o orçamento deste ano previsto para pessoal é superior ao que o Estado vai necessitar para o pagamento pessoal. Existe uma previsão orçamentária da ordem de 22 bilhões de reais e uma despesa de pessoal um pouco acima de 21 bilhões de reais. Então, há recurso orçamentário suficiente para pagar todas as despesas de pessoal durante o ano em curso, sem nenhum problema para o servidor público. Ok, secretário, são 11 horas, horário de Brasília, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Gostaria das suas considerações finais na participação da edição de hoje do TV Sim Direta. Eu primeiro quero elogiar o meu amigo Ibrahim, né, o Gutenberg, aqui presidente do Sindmédico, o Ibrahim do Sim Direta e toda a equipe, né, de dirigentes que ao longo dessa história negociaram, conquistaram para essa categoria uma política e uma carreira absolutamente distinta, né, que recompõe o servidor público na carreira de política de gestão governamental e que dá ao Estado a tranquilidade para ter profissionais competentes para o desenvolvimento, né, das tarefas do Estado. Eu quero também saudar a todos os ouvintes, a todos os dirigentes sindicais que nos assistem, dizer da satisfação de estar aqui, Valdir, com você, com toda a equipe de cinegrafistas e sindicalistas aqui presentes, da satisfação de ver um sindicato inovar, né, com uma TV que leva a notícia direta ao seu sindicalizado, que presta serviço direto ao seu sindicalizado, de maneira muito franca, honesta, num debate que traz aqui o ex-secretário, trouxe outras autoridades aqui, para esclarecer, né, ao conjunto de filiados e de servidores públicos, muito além do sindicato, sobre essas questões fundamentais que estão na vida do servidor público. Eu quero, para finalizar mesmo, dizer da minha satisfação de ter vindo aqui, dizer da minha crença de que na próxima terça-feira, no julgamento da ADIM, os 16 desembargadores no Conselho Especial do Tribunal de Justiça fará justiça à transparência, à legalidade desse processo e julgará constitucional todas as leis que foram colocadas na Câmara, aprovadas, sancionadas e praticadas pelo governo anterior. Acredito muito nesse julgamento e acredito muito de que os servidores públicos, a partir do dia 26, vai ter uma nova fase, que é a fase de avançar ainda mais nas conquistas, de avançar em plano de saúde, de avançar em condições de trabalho e salário, que é o que precisa para o serviço público no Distrito Federal. Doutor Gutenberg Fialho. Bem, agradecer ao convite feito pelo presidente Ibrahim, parabenizar o secretário Vilmar Lacerda pelas colocações esclarecedoras, os gráficos, as informações que foram colocadas aqui pelo secretário Vilmar Lacerda, nos dá segurança de que todo o trâmite dos processos que consideram os aumentos aos servidores públicos obedeceram à constitucionalidade e o procedimento legislativo, portanto, são constitucionais. O que nós já sabemos que é o entendimento nosso jurídico, da assessoria jurídica do sindicato, dos sindicatos, da própria OAB, que está entrando como amicus curiae no julgamento, vai se pronunciar, vai fazer a defesa oral. Nós tivemos acesso à peça orçamentária, Vilmar, e vimos lá a expansão do orçamento, mostra que tem orçamento além do necessário para pagar os aumentos, coisa que o Ministério Público não percebeu quando no nosso encontro com o Ministério Público, com o promotor que ajuizou a ação responsável pelo controle de constitucionalidade, ele se mostrou surpreso, que ele não viu o anexo 11, onde prevê a expansão. Portanto, quando o Vilmar colocou em determinado momento que o governador não tinha as informações tinham com relação às questões do trâmite dos projetos de leis. Eles que não analisaram o direito ou não tinham condições técnicas de analisar a peça orçamentária. Precisavam ter pedido apoio e assessoria de técnicos para não cometer o equívoco e não deixar a população do Distrito Federal ansiosa e literalmente desesperada. Nós temos 150 mil servidores ameaçados. Você multiplique o núcleo familiar por 4, isso dá 600 mil pessoas. Dá mais de 500 mil de pessoas ansiosas e literalmente apavoradas com a redução dos seus orçamentos.
você tem compromisso, você tem salário, você constrói o seu salário, o seu endividamento dentro do seu salário, que você sabe que no final do mês aquilo ali é certo, é religioso. Quando tem uma ameaça, você fica desesperada. E aí nós temos afetando o comércio, afetando a questão creditícia e um desaquecimento na economia da cidade. Eu quero aqui, antes de encerrar, fazer um apelo a todos os internautas, a todos os servidores públicos, que atendam o apelo do movimento sindical em defesa do serviço público, para que terça-feira paralise suas atividades e que se concentre a partir de 1h na Praça do Buriti para assistirmos o julgamento dessa ação de inconstitucionalidade. E na segunda-feira, a partir das 16 horas, compareço à vigília em frente ao Palácio do Buriti para protestarmos e pedirmos, reivindicarmos que o governo do Distrito Federal e o Ministério Público votem pela constitucionalidade das leis. Ok, obrigado, doutor Gutenberg Fialho. Agora as considerações finais do nosso anfitrião, presidente do Sindireta DF, Ibrahim Youssef. Eu quero agradecer aqui ao nosso secretário Vilmar Lacerda por ter atendido o nosso pedido, também ao parceiro de luta, companheiro doutor Gutenberg, e a você também, servidor público, que também teve aí a sua participação, porque esse canal de comunicação é um canal direto com você. A participações, a toda a diretoria do sindicato também que está aqui nos estúdios, também vai o abraço a vocês, e queria também reforçar o chamamento para terça-feira, a partir das 13 horas, lá na Praça do Buriti, onde vamos estar fazendo a grande concentração. Nós estamos responsáveis por toda a logística, inclusive já preparamos um próprio telão para a transmissão ao vivo desse julgamento, e estamos esperançosos de que realmente aquele colégio venha se pronunciar a favor dos trabalhadores e dos servidores. Seria uma injustiça muito grande do próprio Tribunal de Justiça e não indeferir esse pedido equivocado do Ministério Público contra todos os nossos reajustes salariais, que bem debatido aqui pelo secretário, trazendo gráficos, todos os estudos, realmente tudo perante a legalidade, tudo legal. Houve sim previsão orçamentária, está lá, você vai lá no Diário Oficial, você vai ver que realmente tem essas previsões. Enfim, a gente está entendendo isso como um pacote de maldade contra os servidores públicos. E nós não queremos isso. É uma cidade administrativa que é Brasília. Nós que lutamos tanto pela essa autonomia do Distrito Federal, e agora a gente quer ver o caos se instalando dentro do Distrito Federal. Então, eu queria também parabenizar a receptividade. Ontem eu estive na base dos servidores, realmente estão todos já se mobilizando. Muitos dizem, Abraão, nós vamos fechar. É isso mesmo, não se intimide por alguns chefes que queira cortar o seu ponto, que queira se intimidar para você não participar, porque agora é tudo ou nada, meus amigos. Nós temos sim que lotar aquela praça do Palácio do Buriti e mostrar para essas forças ocultas que vem uma política contra os servidores. E aqui, bem colocado aqui, foi uma história de luta nossa de servidores públicos. E nós não vamos deixar rasgar uns simples atos desse Ministério Público que equivocadamente questiona todos esses aumentos. Engraçado, depois de 2 anos que foi concedidos os aumentos dos servidores. Então, quero aqui mais uma vez agradecer às entidades aqui representativas, a pessoa do Vilmar Lacerda, que é o nosso também, o suplente ali do Senado Federal, que a gente está até esperançoso, que tem uma cadeira também dos servidores públicos naquela casa, que Deus abençoe ele e ele venha ocupar uma cadeira ali, não para representar a gente, mas sim a toda essa categoria de servidores públicos lá naquele Senado, que tanto precisa, porque volta e meia também ali tem uns projetos que prejudicam a nossa categoria. Uma boa tarde, bom dia a todos. E até a nossa quarta edição. E eu conto com a presença de todos vocês lá, na terça-feira, a partir das 13 horas, e na segunda, não esqueça, segunda-feira, a partir das 16 horas, 4 horas da tarde, estaremos também lá na praça, com a grande vigília até as 20 horas, também nesse movimento. Muito obrigado e até a nossa quarta edição da TV Sindireta. Ô Ibrahim, aproveita aqui a carona e faça um convite também ao seu programa de rádio no domingo, né? Sim, foi bem lembrado, hein, Valdir? Domingo estaremos lá também dando uma oportunidade à Ordem dos Advogados do Brasil. Nosso presidente Ibanez estará dando um flash com a gente, juntamente também com o presidente do Sindimédicos, O Vilmar Lacerda também, se tiver disposição, é o nosso convidado,
né, porque é um parceiro nosso, servidor público, enfim, também lá. Todos os domingos, a partir das 8 até as 11 horas, estamos lá, na rádio JK-FM, sintonia 102,7 FM. E até domingo, então. Em falar em convite, aproveitando a carona da presença do nosso presidente do Sindimédico, Gutenberg Fialho, também vai ao ar um convite dele para essa ação da semana que vem. Põe no ar, Diego. Colegas, dia 26, terça-feira, vai ocorrer o julgamento da ação de inconstitucionalidade que pretende acabar com nossos aumentos salariais. A paralisação vai ocorrer o dia todo e o julgamento será à tarde. A presença de vocês é fundamental. Compareçam. Ok, compareçam. Eu gostaria muito de agradecer a presença aqui do nosso convidado especial, o ex-secretário Vilmar Lacerda, e também suplente de senador, suplente do nosso senador Cristóvão Buarque. Gostaria muito de agradecer também a participação do presidente do Sindimédico DF, Dr. Gutenberg Fialho, e do nosso presidente Ibrahim Youssef. Agradecendo muito também a colaboração e a participação sempre assídua da Ana Araújo. Peço desculpas para ela aqui no ar colocar o nome dela, Ana Paula. Mas Ana Araújo é a nossa assessora de imprensa do Sindireta, que dá uma força muito legal para esse programa estar no ar. A nossa equipe técnica lá atrás nos bastidores, que é o Diego, o Davidson e a Áquila, que hoje também deram um show nessa edição com esses gráficos do ex-secretário aqui. Coloca, não coloca. Pedimos desculpas para vocês, mas esses gráficos estarão disponibilizados aqui no site do Sindireta. E a participação do Danilo aqui dentro no estúdio também. Tá? Mas eu gostaria de agradecer muito mesmo a você que participou durante esses 60 minutos aqui conosco, enviando as suas perguntas, as suas colaborações. Muitas perguntas nós não fizemos porque está fora do assunto aqui. Essas perguntas serão encaminhadas para a assessoria de comunicação do Sindireta, como ticket de alimentação, como fator previdenciário, aproveitando a carona do presidente aqui, mas o Sindireta vai responder para você, e cada semana nós temos um tema diferente que será divulgado no site, tá? Nós temos um novo encontro na próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã, ao vivo, aqui no seu TV Sindireta. Tenham todos um ótimo final de semana. Segue TV Sindireta, obrigado a todos.